e amado Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de mais uma noite, Pai, podermos estar na Tua presença, Deus, Te adorando, Te louvando. Pai, queremos neste momento adorar o Teu nome, declarando que Tu és, Deus, como vamos cantar agora. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus soberano, Redentor, Rei, grande misericórdia e poder para salvar. Aquele que derrotou a morte, o pecado. Tu és o grande Eu Sou. Pai, nessa noite Te pedimos, Deus, traz aos nossos corações, Pai, traz aos nossos corações aquilo que é a Tua vontade, Pai, aquilo que o Senhor de antemão preparou para cada um, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Deus, que o Senhor venha derramar de forma abundante do Teu Espírito sobre nós. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, nos dê entendimento daquilo que é a Tua direção, a Tua vontade para a nossa vida. Te agradecemos, Deus, Te agradecemos pelas Tuas promessas, Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua fidelidade em nossas vidas, Deus. Permanece conosco, Pai, aceita a nossa adoração no Teu trono, Pai, em nome de Jesus, amém. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, boa noite, aliás, a palavra do Senhor nos diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Somente esse único Deus, Senhor, é capaz de fazer isso, é grande em misericórdia e poder para salvar. Louvemos ao Senhor.
glorioso Redentor e Rei, se você tem a oportunidade neste momento ainda de compartilhar o link do culto, poder abençoar outras pessoas, eu te desafio a fazer isso neste momento, antes até de passarmos para a leitura. E te convido então a abrir a sua Bíblia, se você tem aí na sua casa, se não tem a projeção também. Essa tradução aqui é a nova linguagem de hoje. O texto é o que vai do versículo 1 ao 8 do capítulo 44 de Isaías. Nos diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Deus abençoe essa palavra no coração do irmão que está assistindo nesse momento. E vamos continuar louvando ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, como vamos cantar agora, que não há outro Deus, não há amor maior, não há perdão que nem o nosso Deus nos dá. Te convido mais uma vez a louvar o Senhor. Glória a Deus, que texto da palavra de Deus fantástico para o nosso coração. Que nós vamos cantar agora, é praticamente a afirmação, a continuação desse texto. Não há outro Deus além do nosso Deus.
mandou seu Filho nos salvar, e não há outro nome como o seu, não, não há. Com seu sangue Ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu, não, não há. Com seu sangue Ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu, não, não há. Declaremos, não, não há maior amor, não, não há nome igual, não, não há vida melhor, não, não há maior amor, não, Deus amado, como louvamos agora, como cantamos aqui, declaramos, Deus, não há, Pai, não há amor como o Teu, não há amor como o amor daquele que entregou o Seu próprio Filho para nos perdoar, para morrer no nosso lugar, Deus. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado por tamanho amor, Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, Deus, mesmo não tendo nada para Te oferecer, Deus, Tu nos amas, Deus, muito obrigado, Deus. Pai, queremos nesta noite que mais pessoas venham a conhecer desse amor, Pai. Sabemos que para conhecer desse amor, basta aceitar o sacrifício do Teu Filho, basta crer no sacrifício no nosso lugar. Deus, que nessa noite pessoas sejam tocadas, Deus, que nessa noite corações sejam quebrantados, que o Teu Santo Espírito venha convencer todo aquele que estiver neste momento ouvindo, Pai, que não seja endurecido o coração perante a Tua voz, mas que mais e mais, Pai, venham se achegar a Ti, Deus, venham desfrutar da vida eterna, Pai, que Tu prometeste àqueles que creem no sacrifício do Teu Filho. Deus amado, Te clamamos, Deus, que aqueles que já ouviram e já creram, mas que hoje encontram-se distantes dos Teus caminhos, Deus, que também nesta noite sejam tocados, sejam visitados pelo Teu Santo Espírito, seja um tempo de reconciliação, Deus, seja um tempo de avivamento, Pai. Visita cada lar, Deus, nesta noite Te pedimos, Deus, visita com poder, Pai, que seja um tempo de reconciliação em cada família, visita nossas crianças, Deus, guarda, cubre elas. Te pedimos por aquelas que não têm o privilégio de ter um lar com pais ou com pais que Te conheçam, Jesus. Também Te pedimos aquelas que estão doentes, Pai, não somente as nossas crianças, Pai, as crianças, mas também os familiares, amigos, Pai, toda pessoa que hoje de alguma forma está enferma, lutando contra a enfermidade, que nesta noite, Pai, pela ação poderosa, Pai, com a Tua mão estendida, estejas, Deus, a resgatar, a restaurar a saúde física, emocional destas pessoas, Deus. Te pedimos também, Pai, Te pedimos pelas famílias enlutadas, Deus, que o Senhor esteja indo com o Teu Santo Espírito, derramando do Teu refrigério em cada coração, Deus, que essas famílias possam ser consoladas por Ti, Deus. Te clamamos também, Pai, por portas de emprego. Deus, dá ao Teu povo a oportunidade, Pai, de trabalhar, de poder se alegrar, Deus, por levar o sustento para casa, Deus. Faz, Pai, abrir portas onde nós não imaginamos, Deus. Cumpre os Teus propósitos, Pai.
Deus, te oramos, Pai, na certeza de que o Senhor neste instante está com os teus ouvidos inclinados, sensíveis aos nossos pedidos, Pai. Muito obrigado, porque só um Pai amoroso poderia fazer isso conosco, Deus. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus nos diz no Salmo 105, versículo 8: Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. A esse Deus de aliança, a esse Deus de promessas infalíveis, te convido a louvar mais uma vez. Aleluia. A palavra de Deus em Coríntios, 2 Coríntios, vai nos falar a respeito do consolo e da tribulação. Nesse momento difícil que temos passado, nós como Igreja do Senhor, nunca pregamos que não iríamos passar por esses problemas, por essas dificuldades. E a palavra de Deus não nos diz isso. Ela diz: muitos de vocês vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Da mesma forma, como essas tribulações que nós temos passado, que é real também é o consolo e a presença do Senhor nas nossas vidas, que nos capacita a estar aqui hoje, mais uma vez, declarando isso, que Deus é real em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas. Ele é um Deus de promessas e Ele prometeu isso: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje é esse dia que Deus está conosco. Hoje é o nosso dia. Então seja que Deus possa consolar o teu coração e você receba esse consolo da parte de Deus, porque só Ele que pode realmente trazer o conforto para nossas vidas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia, glórias ao Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
Aleluia. Tudo pode mudar, tudo pode e vai passar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Eu espero que ela se cumpra na sua vida hoje, na sua família. Amém. Boa noite, queridos. Espero que mais uma vez, de forma abundante, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sendo derramado sobre a sua vida e a vida dos seus. Esse tempo que Deus nos dá, mesmo distantes fisicamente, é a oportunidade de nos unirmos na sua presença para a Ele apresentarmos a nossa adoração, o nosso louvor, a Ele declararmos mais uma vez que Ele é aquele que nós amamos, Ele é o amado da nossa alma. E eu quero convidar você a continuarmos a meditar na palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos. Já há algum tempo, creio eu que nos últimos 5 meses, nós temos caminhado por este livro. Fizemos isso o ano passado, durante um período, e retomamos este ano. E acreditamos que até o final deste mês, se Deus assim nos permitir, nós estaremos concluindo essa segunda parte do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira parte nós falávamos acerca daquilo que era o fundamento da igreja, daquela igreja que até então buscava cumprir o ide de Jesus em Jerusalém e na Judéia e em Samaria. Esta segunda parte, que esses 2 meses nós estamos estudando, estamos falando da igreja que deseja alcançar o mundo. A igreja que agora não mais incomoda os judeus, não mais incomoda os samaritanos, mas a igreja agora que diz àqueles que não entendem a mensagem de Jesus, está perturbando o mundo. E eu quero convidá-los a meditarmos nesta noite, no capítulo de número 17. Nós estaremos lendo agora os versos 22 e 23, mas o texto base desta mensagem vai do verso 22 até o verso de número 34. E esse texto, esta unidade, ela relata o sermão de Paulo, um sermão que ele pregou na cidade de Atenas, na Grécia. E este sermão, ele contém aquilo que são os fundamentos da fé cristã e a forma como Paulo enxergava o Evangelho de Jesus. Mesmo pregando para um grupo de filósofos, mesmo pregando para um grupo de pessoas que estavam acostumadas a pensar sobre religião, a refletir sobre o conhecimento, o apóstolo Paulo ele é extremamente fiel àquilo que é a mensagem do Evangelho. E eu quero te convidar então a lermos agora apenas os versos 22 e 23 do capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Que o Senhor nesta hora faça-nos compreendedores da sua palavra. Amém. Paulo chega a uma cidade que o incomoda. A partir do verso de número 16, relata a chegada de Paulo àquele lugar. E ali Paulo começa a mostrar o incômodo com a idolatria daquela cidade. Ele começa a sentir-se incomodado e começa a pregar. E ele começa a pregar pelas ruas da cidade. Num determinado momento, ao ouvirem, alguns dizem: bom, o que é que ele está falando? Sobre o que ele está pregando?
E aí convida-o para um lugar chamado Areópago, que era como um anfiteatro, onde as pessoas se reuniam para discutir acerca de filosofia, de religião, sobre as novidades que dominavam aquele tempo. E aí diz, olha, queremos ouvir você. Eles dizem a Paulo, queremos escutar o que você tem a nos dizer. Eles chegam até a olhar para Paulo e dizem, o que é que esse tagarela está falando? O que é que este publicador de notícias religiosas está dizendo? E aí relata esse texto exatamente isso. Paulo vai àquele lugar e ali diante dos atenienses religiosos e judeus, alguns e outros de origem filosófica, ele vai dizer que existe um Deus vivo que eles não conhecem. A mensagem de Paulo está ligada àquilo que é o Deus vivo. E aí como ele faz isso? Qual a estratégia que ele usa? Em primeiro lugar, ele começa o seu sermão elogiando aqueles que ali estavam em Atenas. Ele diz, olha, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Depois ele relata nesses 2 versos 22 e 23 que nós lemos, né, o cuidado que eles tinham em relação à sua religiosidade, os muitos templos e os lugares de adoração que ali existiam. E aí ele divide agora o seu sermão a partir do verso de número 4 em 3 grandes partes. A primeira parte, os versos 24 e 25, ele vai falar que Deus é o Senhor do mundo. Não precisa de templo, nem de ritual cultico humano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Em segundo lugar, nos versos 26 e 27, ele vai dizer que o homem é a criação de Deus. Deus não precisa do homem, mas o homem precisa de Deus. E por fim, nos versos 28 e 29, ele vai falar do relacionamento que deve haver entre Deus e o homem. E que a idolatria, portanto, é uma estupidez. E concluindo o seu sermão, ele faz como que um apelo. E ele conclama os homens a abandonarem as suas ideias ignorantes, errôneas acerca de Deus, e se arrependerem, e viverem então a experiência de obedecer e viver para aquele que era o Deus vivo. Nesse momento, como conteúdo desse sermão, ele compartilha 4 mensagens ou 4 fundamentos daquilo que é a fé cristã. Em primeiro lugar, ele fala da grandeza de Deus. Deus, ele é o Criador. Olha o que diz o verso de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quando a gente retorna um pouco neste capítulo, a gente vai perceber que existia naquela cidade uma certa dominância de 2 filosofias. A filosofia dos epicureus e a filosofia dos estoicos. E diz que ela dominava aquele tempo, não apenas a cidade de Atenas, ela dominava o mundo. E o que pensavam estes? Por exemplo, os epicureus, eles eram ateus. Afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Já os estoicos, eles eram panteístas, eles eram espiritualistas, dizia que tudo era Deus. Não é difícil você encontrar, ainda no nosso tempo, pessoas que afirmam isso, tudo é Deus. E que Deus é o espírito do universo. Os epicureus alegavam que Deus não existia, por isso que eles se declaravam ateus. Já os estoicos defendiam que tudo era Deus. Esses eram os 2 extremos que dominavam aquilo que era a filosofia, o pensamento daquele tempo. Paulo, porém, quando chega a Atenas, ele começa a pregar dizendo que Deus não está distante, nem separado da criação. Ele não é cativo e nem preso a ela. Ele vai dizer que Deus é o grande Criador de todas as coisas e que Ele é tão grande que Ele não pode ser contido nem pelos tempos feitos por mãos humanas e, ao mesmo tempo, além de ser grandioso, Ele é solidário, porque Ele é suficientemente capaz de aproximar-se de nós e cuidar das nossas necessidades, as mais simples.
E aí, nesse momento, a gente se depara com algumas realidades. A matéria, pensavam os gregos, ela era eterna. O mundo não resulta de uma explosão cósmica, diz Paulo. E Paulo diz também que a matéria não é eterna. E nem é fruto de milhões e milhões de anos de evolução. Paulo afirma isso. Paulo declara em Atenas, a capital intelectual do mundo, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Todas as coisas foram criadas por Deus. Ele é o Criador de tudo e de todos. Hoje sabemos que todo ser vivo é programado e automatizado em chamadas fitas de DNA. O código da vida que existe em nós foi criado por Deus, elaborado por Deus, escrito por Deus, e está tudo isso nas moléculas do nosso DNA, que controlam aquilo que são as formas de vida. Existe um homem, um escritor estudioso chamado Domênico Rivaldo. Diz ele, citando um outro estudioso chamado Marshall Nurenberg, Prêmio Nobel de Biologia, que em cada corpo humano adulto há aproximadamente 60 trilhões de células vivas. Olha a afirmação que ele faz. E em cada uma destas células existe 170 centímetros de fita de DNA. Nestas fitas está contido aquilo que é a programação genética de todo o nosso ser. Ali você vai encontrar a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, a nossa altura, temperamento, aquilo que são as propensões físicas para determinadas doenças e outras características. E aí, de quem, se pergunta, derivou este fantástico projeto? Quem é o autor dessa programação e gravação biogenética? Certamente só pode ser alguém que está acima da matéria e da energia. A ciência prova que o universo foi feito de matéria e energia. Prova também que o universo é governado por leis. De igual forma, atesta que matéria e energia não criam leis. Elas estão submissas às leis, elas não estão acima delas e nem podem criá-las. Logo, alguém acima da matéria e da energia e fora daquilo que é o universo, criou todas estas coisas. E a Bíblia vai dizer que Deus criou do nada tudo que existe, chamou à existência as coisas que não existiam. Ele é distinto da criação, mas está presente na criação. Criou aquilo que é imensamente grande, 60 trilhões de células, ele criou, mas ele criou cada uma delas, que é indescritivelmente pequena. Há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todos os desertos e praias do nosso planeta. Para que se tenha ideia, existe 500 bilhões de planetas, aquilo que chamamos de Via Láctea, existe 500 bilhões de vias ou de sistemas semelhantes a Via Láctea no universo. Quem criou todas estas coisas? Existe um profeta chamado Isaías, no capítulo número 40, versos 25 e 26, vai dizer o seguinte: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer ao seu chamado. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo quanto existe. E Paulo, diante de todo o intelectualismo do seu tempo, de todos os pensadores da sua época, ele não foge a esta verdade. E ele afirma categoricamente: Deus criou todas as coisas. James Kennedy, em um dos seus livros, um dos que eu mais admiro, chamado Porque Creio, em um dos capítulos que ele diz, porque crer na criação, no Deus Criador,
Ele afirma que a enxada dos arqueólogos está trazendo à luz a confirmação de que a revelação bíblica sobre a criação é um fato inegável. Deus criou todas as coisas. Em segundo lugar, a bondade de Deus. Ele é o provedor. Olha o que nos diz os versos 25 e 28. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Não apenas o templo é incapaz de conter Deus, como seus cultos são incapazes de acrescentar coisa alguma a Ele. Deus não só criou, mas cuida da criação. Deus não está distante da criação, nem se confunde com ela. Ao contrário, mesmo sendo distinto da criação, está presente e cuida dela. Com essas duas declarações, o apóstolo Paulo, e declarações sucintas, ele devastou todo o sistema religioso da Grécia. Toda a crença religiosa dos gregos foi por água abaixo. Porque ele diz o seguinte: é Deus quem dá aquilo de que precisamos, vida, respiração e tudo mais. Não depende de nós, nós dependemos dele. Ou seja, aquilo que eles achavam que os deuses precisavam deles, vem Paulo e diz: não, o Deus que eu prego, ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Por isso a idolatria é irracional. Deus dá o sol e a chuva, Ele dá as estações do ano, faz brotar a erva, embeleza os campos, alimenta os animais da terra e os pássaros do céu, dá saúde e livramento. Ele vai dizer: nele vivemos e nos movemos e existimos. Dependemos dele, sem ele nada somos e nada podemos. O Deus da providência não é o Deus desconhecido dos agnósticos. Ele é um Deus pessoal que se revelou na obra da criação, revela-se na nossa consciência, revela-se através das Escrituras e de forma completa e total revela-se através de Jesus Cristo. O Deus da providência não é o Deus distante dos deístas, é o Deus presente. Muito mais do que acreditam alguns, do que arquiteto do universo, Ele é o construtor e o mantenedor de todas as coisas. Nosso Deus é um Deus que se importa conosco. Ele ama, Ele sofre, Ele chora, Ele busca, Ele abraça, Ele celebra, se alegra em nos conquistar com seu amor. Quando passamos pelos vales da sombra da morte, diz o salmista: Ele está conosco. Quando os nossos pés pisam no lagar da dor, Ele nos carrega no colo. Como passamos pelas tormentas e pelo fogo, Ele estará conosco. O Deus da providência não é o Deus impessoal dos panteístas, mas é o Deus pessoal que está registrado naquilo que é a teologia cristã. As coisas criadas não são a divindade, mas elas apenas refletem um pouco da sua glória. A matéria não é eterna como pregava a filosofia platônica. Tudo que existe, diz Paulo, teve um começo. Só Deus é eterno. O Deus da providência não é o Deus bonachão dos epicureus, nem o Deus insensível dos estoicos. É o Deus do juízo, mas também o Deus da graça, é o Deus da providência. Não é o Deus surdo e sem vida das imagens de escultura. Em terceiro lugar, o governo de Deus é soberano, Ele é soberano. Olha o que nos diz os versos 24, depois de 26 a 29.
O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 26 em diante, ele vai dizer: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Paulo diz que Deus, o Deus que ele anuncia, o Deus a quem ele prega, é o Senhor do céu e da terra. A palavra que Paulo utiliza aí no grego é chamada de Kyrios, e esta palavra era usada tão somente para os Césares. Eles eram tidos como o Senhor de todas as coisas. Os reis que governavam Roma, eles eram honrados e adorados como divindade. Um dos principais cultos de todo aquele mundo conhecido era o culto ao imperador. E vem Paulo de forma contundente e diz que Cristo está acima de toda autoridade. Ele vai afirmar que Cristo está acima dos deuses do panteão, está acima de César, está acima do Estado. Diante dele, de Deus, todo joelho se dobrará, inclusive de César. Jesus é o Senhor do céu e da terra, é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo. Os deuses dos gregos eram seres distantes, mas o Deus da criação, o Senhor do céu e da terra, é o Deus da história e o Deus da geografia. Deus criou a humanidade de um só homem. Deus não é a divindade distante, Ele não está longe de cada um de nós, diz ele no verso 27. Paulo citou o poeta Epimênides, quando ele fala: pois dele vivemos e nos movemos e existimos. Em seguida ele cita mais outros dois poetas, chamados Arato e Cleantes, porque dele também somos geração. Com isso, chegou à conclusão lógica: Deus nos fez a sua imagem, de modo que é uma grande burrice fazer deuses à nossa imagem. A religião grega não passava da criação e adoração de deuses moldados pelos seres humanos e que agiam como eles e faziam aquilo que eles queriam ou imaginavam. Paulo apontou-lhes não apenas o disparate dos templos, os seus rituais, mas também a loucura de toda a idolatria. E aqui eu quero deixar uma coisa que é bem fácil de a gente entender neste tempo. O lugar de maior conhecimento humano vivia a experiência de maior ignorância espiritual. Não significa dizer onde há conhecimento humano, existe a sabedoria ou conhecimento espiritual. Você pode estar numa universidade, num centro acadêmico, cheio de gente, cheia de conhecimento humano e completamente ignorante de conhecimento espiritual. Nós vivemos um mundo onde tem muitas pessoas cheias de conhecimento humano, cheias de conhecimento acerca das coisas humanas e completamente ignorantes daquilo que é o conhecimento espiritual. Nós estamos cansados de ver grandes líderes nesse país falando de ciência e ciência e ciência e ciência, mas quando tem câncer, vão a um pai de santo qualquer fazer uma cirurgia espiritual. No lugar de muita ciência humana, havia a marca da ignorância espiritual. Nós vivemos um tempo onde, apesar de todo o conhecimento, as coisas mais absurdas ainda continuam a craçar no nosso meio. Quando a gente pensa, esses dias eu relia um texto de uma fundação que busca estudar aquilo que é
o espiritual pela via do conhecimento humano, e ali eles sentavam e faziam duplas, um defronte do outro, e tinha como objetivo naquele momento ficar olhando um para o umbigo do outro. E assim, olhando para o umbigo do outro, como tem aquele lugarzinho ali, olhando para aquilo ali, eles iam chegar ao centro do universo e conhecer as profundezas da mente criadora da humanidade. Estavam ali médicos, grandes profissionais, industriais, gente que certamente teve a oportunidade de ter uma excelente formação acadêmica, mas completamente ignorante acerca das questões espirituais. Esse é o mundo que a gente vive, o mundo que se diz defensor da ciência, mas que todas as manhãs continuam entrando nos sites de astrologia para ver o seu signo e aquilo que ele diz. O que Paulo anunciou em Atenas é o Deus que fez a carne, que se fez carne, se esvaziou e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor diante de quem todo joelho se dobrará, e que toda língua haverá de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo conhecimento não pôde anular a necessidade e a carência de Deus. Algumas vezes a gente olha para alguém que tem recursos e acha que ele não precisa de Deus, ou alguém que tem um determinado cargo ou função mais elevada na sociedade, que ele vive uma boa vida, ou alguém que tem uma boa formação, que esta pessoa é muito capaz e por isso ela vive uma vida extraordinária. Talvez ela esteja vivendo como os filósofos de Atenas, adorando a qualquer coisa que eles encontravam pela rua, até mesmo a um altar ao Deus desconhecido. Tamanha ignorância que eles viviam. Quarto lugar, ele fala da graça de Deus. Não há como falar de evangelho e não falar de graça. Porém, quando ele fala da graça, ele fala que Deus é o Salvador, mas fala que Deus é juiz. Olha o que diz os versos 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo pregou em Atenas sobre Jesus e a ressurreição. Começa lá no verso 18 do capítulo 17. Durante séculos Deus se mostrou paciente com o pecado e a ignorância dos homens. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 14, no verso 16 de Romanos, capítulo 3, 25. Aquilo que os gregos imaginavam ser refinada sabedoria não passava de uma absurda ignorância espiritual aos olhos de Deus. Por isso Deus chama a todos ao arrependimento. Em Atos, no capítulo 17, verso 30, Paulo faz aqui 4 afirmações tremendas sobre o que é o arrependimento. E olha o que é que ele vai falar. Em primeiro lugar, Deus não levou em conta os tempos dessa ignorância. E ele falava dos tempos antes da revelação plena de Deus através de Jesus. O arrependimento é uma exigência imperativa que envolve razão, emoção e vontade. Paulo não diz que arrependimento é uma crise de choro, não é algo que desestabiliza emocionalmente você. Não, arrependimento envolve razão, arrependimento envolve vontade, atitude. Sim, envolve emoção, mas não anula a nossa razão e a compreensão de quem realmente somos e a necessidade de agirmos em direção a Deus. O arrependimento é para todos os seres humanos, sem exceção, ou seja, todos nós pecamos.
Não existe ninguém bom ou melhor do que possa dizer a si mesmo, que possa falar de si mesmo: olha, eu não preciso de me arrepender de nada. Esses dias eu assisti alguma coisa e vi alguém falar: eu não me arrependo de nada. Eu disse: que pena, quanto orgulho, quanta soberba. Como alguém pode viver a vida e já maduro, alguém que tinha uma certa idade: eu não me arrependo de nada. Todos os dias eu tenho que dizer ao meu Deus: eu me arrependo de tantas coisas, porque eu sei que sou pecador. E ele diz que o arrependimento deve ser exercitado em todas as nações, ou seja, não existe cultura santa, não existe cultura que esteja livre da contaminação do pecado. Não existe esse lugar de pureza. Não acredite em você porque uma tribo indígena que não teve contato com aquilo que é a cultura que domina esse tempo, eles estão livres e impunes dos seus pecados. Não! O homem, ele é cativo, escravo do pecado. Ele não precisa de contato com aquilo que é a sociedade contemporânea, com aquilo que é a modernidade para cometer pecados. Não, está na natureza dele. Naquele DNA que tem lá 1,70 m, está lá dentro, na natureza dele, o desejo de viver a vida de pecado. E aí vai dizer-nos o seguinte: o juízo será universal. Ninguém estará livre do juízo de Deus. Deus há de julgar o mundo, os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos. Todos serão incluídos, ninguém escapará do juízo de Deus. O juízo de Deus será justo. Ele diz que Deus há de julgar com justiça e retidão. Todos os segredos serão revelados. Não haverá possibilidade de erro judicial. Não haverá prova escondida, nem prova que vai ser tirada, nem prova que não vai aparecer. Não, todas as coisas estarão patentes diante dos olhos, estão patentes diante dos olhos de Deus. O juízo está definido. O dia já foi marcado, o juiz já foi escolhido. Embora a gente não saiba o dia, já sabemos quem é o juiz, e ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus já nomeou o juiz e determinou o dia do julgamento. E ele julgará grandes e pequenos, reis e plebeus, religiosos e ateus, vivos e mortos. Naquele dia todos comparecerão perante o tribunal de Deus e serão julgados segundo as suas obras. Naquele dia todos os segredos dos homens serão revelados. Nesse julgamento divino não haverá erro judicial, não haverá possibilidade de apelação, não haverá possibilidade de recurso, não haverá como se fazer qualquer tipo de acréscimo. O juízo será dado imediatamente. Todas as nações foram criadas a partir do primeiro Adão, e agora todas as pessoas serão julgadas pelo último Adão, Jesus Cristo. Aprendemos de Paulo que não podemos pregar o Evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, sem pregarmos a cruz, sem a criação, a salvação, sem juízo. Não há como a gente separar uma coisa da outra. Você pode falar de graça, mas você não pode falar de arrependimento, deixar de falar de arrependimento. Você pode falar de cruz, mas não pode deixar de falar da criação e daquilo que ali aconteceu. Por fim, como reagiram aqueles que receberam a mensagem da pregação de Paulo ali em Atenas? Os versos 32 a 34 fala daquilo que é a atitude dos atenienses diante da mensagem e aquilo que é a atitude de todos os seres humanos diante da mensagem do Evangelho. Todos nós estamos enquadrados dentro desta realidade. Olha o que diz o texto, versos 32 a 34. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Quando Paulo terminou seu sermão em Atenas, seu auditório revelou 3 reações, que são as mesmas que você terá hoje diante daquilo que é o escutar da mensagem do Evangelho, e que você tem todas as vezes que o Evangelho é pregado. O primeiro grupo foram aqueles que escarneceram.
Na cidade refinada da intelectualidade humana, houve grande zombaria quando o Evangelho foi anunciado, principalmente os gregos que não conseguiram entender aquilo que era a doutrina da ressurreição. Eles acreditavam até na imortalidade da alma, mas um corpo voltar à vida, impossível. Eles não poderiam imaginar que alguém que fosse enterrado, que um corpo que foi decomposto pudesse voltar a viver. De fato, para eles isso era impossível, porque eles não acreditavam que Deus é o Criador de todas as coisas. Se nós cremos que Deus fez o homem do barro, o que custa a Deus, pela sua palavra, fazer aquele homem que foi denegrido ali, aquele corpo, voltar a viver integralmente? Eles não podiam aceitar porque eles não criam no Deus Criador. E não poderiam receber a crença no Deus que traz a ressurreição. Os atenienses acreditavam no dualismo grego, chamado de matéria má e espírito bom. Eles tinham a ideia de que o corpo era apenas uma prisão para a alma, e que a morte os livrava desta prisão ou deste casulo. Por isso, quando ouviram Paulo falar sobre a ressurreição dos mortos, eles ou alguns escarneceram. Hoje muitos ainda escarnecem quando falamos sobre vida futura e ressurreição dos mortos. A mensagem evangélica não é popular. É bom que se diga isso mais uma vez. Por isso, a verdadeira proclamação do Evangelho não pode ser medida apenas por seus resultados, pela quantidade de pessoas que ouvem, mas ela deve ser examinada pela sua fidelidade àquilo que a palavra de Deus fala. Porém, aqueles que se juntam à igreja por causa do número, ou porque virou moda. Eu lembro que eu estava um dia aqui na igreja atendendo pessoas, chegou uma senhora e disse: eu queria saber se o senhor poderia me ajudar. Eu disse: depende do que seja, o que é que a senhora quer que eu faça? Eu quero saber como eu faço para começar a frequentar a sua igreja. Eu digo: olha, basta vir aos cultos. E aí ela usou uma expressão que muito me chocou. Ela disse: porque o senhor sabe que agora ser evangélico está na moda. E logo eu, que vivo constantemente fora de moda, que tenho um mau gosto terrível, eu disse: como eu posso estar na moda se eu não consigo escolher uma camisa direito para vestir? Nós não estamos na moda, nunca vamos conseguir estar. Arrependimento, confissão de pecado, reconhecimento de que é pecador, isso nunca vai estar na moda. Mas aqueles que se aproximam da igreja porque acham que ser evangélico é estar na moda, eu quero dizer que você não vai conseguir suportar o tempo da perseguição, você não vai conseguir permanecer na igreja quando aquilo que são as nuvens escuras surgirem no horizonte. Quando chegar os tempos do vale da sombra da morte, você não conseguirá ficar. Paulo, ele não negocia a verdade para agradar seu auditório. Ele foi até simpático. Ele elogiou aquilo que poderia ser elogiado e com verdade e sinceridade. Mas ele não deixou de colocar o dedo na ferida e dizer a eles, olha, vocês precisam se arrepender. Vocês se acham tão inteligentes, vocês precisam se arrepender. Em segundo lugar, outros adiaram a decisão. Alguns ouvintes deixaram a resolução para depois. Essa é uma forma polida de indiferença. É quando a gente não quer dizer não, assim, na lata, como a gente fala, aí a gente usa dessa expressão e diz: não, depois a gente fala sobre isso. É a maneira de dizer: olha, eu não quero dizer não imediatamente, mas eu estou dizendo não. Eles adiaram aquilo que era a decisão mais importante da vida. Quantas oportunidades você ainda terá para acertar a sua vida com Deus? Quantos eu conheço que talvez hoje esteja dizendo: olha, eu vou deixar isso para um outro momento? Quantos talvez tenham dito já em muitas outras oportunidades que ouviram o Evangelho e disseram: olha, ainda é muito cedo para eu pensar ou definir a minha vida quanto a isso? Eu fico pensando em duas situações que já faz mais de 10 anos, mas que relatam, que demonstram isso.
Aqueles que estavam, por exemplo, no voo 3054 da TAM, que vinha de Porto Alegre para São Paulo. A grande maioria deles não tinha 50 anos. Gente muito bem formada, pessoas que eram líderes de empresas, pessoas que estavam vivendo o melhor da vida, famílias que estavam voltando de férias em Gramado. Eles acreditavam que tinham toda a vida pela frente. Em menos de um minuto, aquele avião toca o solo e torna-se uma grande bola de fogo. 187 pessoas que estavam ali dentro morreram, carbonizadas, e outras 12 que estavam no entorno também. Quem poderia imaginar que isso fosse acontecer? Porque a gente acha que deve deixar isso para amanhã, se nós não sabemos do amanhã, se nós não temos controle sobre a vida. Ou como aqueles que viajavam do Rio para Paris, no voo conhecido como Air France 447, 228 passageiros morreram dentro do Oceano Atlântico, caíram no Oceano Atlântico. Quem poderia imaginar? Pessoas que estavam indo em lua de mel para a França, pessoas que estavam realizando o sonho de uma vida. Não existe nenhuma garantia para a vida. Nenhuma. Eu conversava com o irmão Felipe esses dias, e ele estava falando no momento em que ele perdeu seu pai. E ele falava exatamente isso. Olha, meu pai estava conversando comigo, ele começou a passar mal. E aí eu chamei o médico se aproximou, pediu para ele levantar-se um pouco. E aí, enquanto o médico falava alguma coisa com ele, eu olhei para ele, ele fechou os olhos, e quando eu toquei nele, estava frio. Tinha partido. Ele estava conversando comigo, pastor. Existe uma dura máxima que a gente nem sempre gosta de escutar, que para morrer basta estar vivo. Mas quantas pessoas acham que podem deixar o futuro eterno da sua alma para depois ou para amanhã? Depois eu penso nisso. Será que você terá depois? Será que esse outro momento vai chegar? Será que haverá um outro dia? Se existe algo que eu chamo de tolice, é deixar para depois aquilo que é fundamental para a vida e para a eternidade. E uma outra coisa, diante da mensagem do Evangelho, é impossível deixar de decidir. A indecisão já é uma decisão. A decisão de não decidir, isso já é uma decisão. Os indecisos, ou aqueles que não se definem por Jesus, já o rejeitaram. Jesus afirma: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer a sua escolha. E por fim, Paulo diz que alguns creram. Poucos creram, mas creram e foram salvos. E aí você precisa fazer uma escolha hoje. E eu quero dizer para você, olha, ponha a sua confiança em Jesus. O Deus desconhecido dos atenienses é o Deus verdadeiro. E Ele agora mesmo pode ser não apenas o Deus da história, o Deus da Bíblia, não apenas o Deus de Paulo, ou o Deus daqueles que passaram pela história da humanidade, mas Ele pode ser o seu Deus, o Deus da sua vida, o Deus que criou você, o Deus que será o seu Salvador, o Senhor, o sustentador e o juiz da sua vida. Ele diz: olha, eu quero ser tudo em você. Eu quero ser tudo para a sua vida. Basta que você creia nele e a ele entregue-se. Em 30 de junho de 1859, o mais famoso malabarista de todos os tempos, chamado Charlie Blondeau, francês que viveu grande parte da sua vida na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele ficou famoso por atravessar as cataratas do Niágara. E ele fez isso várias vezes, de várias maneiras.
Ele fez isso sozinho, depois ele fez isso com um carrinho de mão, depois ele fez isso e sentou no meio numa cadeira, depois ele fez isso atravessando no meio da travessia, que era de aproximadamente 350 metros. Ele parou no meio e fritou um ovo e fez um omelete e comeu, enquanto fazia essa travessia. Mas a primeira vez que ele fez esta travessia, pessoas do mundo todo foram ver. Principalmente aqueles que moravam no entorno, em Toronto, Buffalo e cidades vizinhas, foram ver aquela façanha. E a primeira vez foi exatamente em 59. Havia um cabo de aço esticado sobre a grande cachoeira, aproximadamente 50 metros acima da correnteza. Não havia nenhum tipo de proteção. Caindo seria morte certa. E as pedras que haviam ali embaixo, pela força da água, tornavam-se pedras extremamente agudas. E a queda ali seria morte com certeza. E o cenário era de fato de meter medo. E diante de uma multidão admirada da sua atitude, Blandin subiu no cabo de aço e calmamente atravessou de um lado para o outro, e aplausos, e as pessoas ficavam como que arrebatados por aquilo que estavam vendo. E após esse inédito prodígio, Blandin propôs um novo desafio. Ele atravessaria novamente sobre aquele grande abismo, e agora ele levava consigo o seu empresário, um homem chamado Colcord. E parecia algo impossível, porque ele sentaria sobre os ombros de Blandin. E quando eles estavam no meio do percurso, alguém inconsequentemente toca no cabo de aço. E com o tremor do cabo de aço, algumas partes daquele cabo chegou a se romper, que aumentou ainda mais a vibração. E todo mundo começou a achar que a tragédia era inevitável. Os espectadores pararam de respirar, não acreditavam mais que aquilo que eles haviam visto antes haveria de se repetir. Nesse momento, Blandin disse ao seu empresário, Dr. Colcord: agarre-se a mim. Pense que eu e você somos um. Confie em mim e venceremos. E de fato ele concluiu essa travessia, e muitas vezes depois ele retornou a fazer essa travessia. E aquilo que parecia impossível aconteceu. Ambos chegaram salvos do outro lado da tormenta, foram grandemente aplaudidos, a multidão ficou extasiada com aquele feito. A Bíblia nos diz que entre o céu e a terra existe um grande abismo, muito maior do que a diferença entre as extremidades das cataratas de Niágara. E esse grande abismo é chamado de inferno. O inferno tem constantemente a boca aberta buscando pessoas para que ele possa tragar. E só existe uma pessoa que pode levar você em segurança da terra ao céu. Essa pessoa é Jesus. Só Ele pode fazer isso. E o que Ele diz a você é: confie em mim, agarre-se a mim. Entregue-se por completo a mim. Ponha sua confiança, sua fé em mim, e eu o levarei para o céu, salvo e seguro. Só basta a gente crer em Jesus. É Ele quem afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele pode nos conduzir ao céu. Hoje você tem a oportunidade de reagir diante da mensagem do Evangelho. Você vai estar sim entre esses 3 modos de reação. Você talvez escarneça da mensagem do Evangelho, achando que o que vale a pena é aquilo que você vê, a vida material e as coisas que estão ao seu redor. Talvez você seja alguns daqueles que querem ser educados com Deus e diz: depois eu penso nisso.
Ou talvez você seja um daqueles que olha para si mesmo e diz: eu preciso do Salvador. Eu estou no meio da tormenta. Eu estou vendo a minha vida ser destruída. Eu estou olhando e não vejo esperança para mim. Me sinto completamente perdido. Eu quero dizer para você que se hoje você entregar a sua vida a Jesus, você haverá de receber dele a certeza e a convicção de que você estará eternamente com ele nos céus. Eu espero que você hoje faça a melhor escolha. Você tem a oportunidade de escolher. O céu não é uma imposição. Não existe quem seja ou esteja no céu de forma autoritária. Alguém que está lá porque foi impulsionado, foi obrigado a ali estar. O céu é o lugar daqueles que escolheram ali estar. Você pode escolher hoje estar com Jesus. E ao escolher estar com Jesus, você escolhe estar eternamente com Ele. Hoje você pode fazer essa escolha. Eu espero que você escolha a vida, você escolha Jesus, você escolha o melhor caminho. Você decida-se por ter Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. Faça isso agora. Lembre-se, nós não temos domínio sobre a vida. Nós só temos o agora. Este é o momento que Deus lhe dá. Você ouviu agora a mensagem do Evangelho. Agora é a hora de você tomar a decisão. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu sei que pode parecer distante o fato de você estar assistindo esta mensagem através de um celular ou da televisão, do seu computador, mas eu quero que você responda a esta mensagem agora. Eu gostaria que você tomasse a sua decisão agora, neste momento. Esta é a hora, eu quero orar com você e ajudá-lo a tomar essa decisão e fazer esta escolha. Aí onde você está, eu quero convidar você a baixar a sua fronte, fechar os seus olhos. Vamos juntos diante de Deus em oração. Vamos a Ele conversando e colocar para Ele aquilo que é a sua decisão, a sua escolha diante dEle. Dizer que você deseja sim, que a sua vida esteja sendo dirigida, guiada, guardada, protegida, sustentada por Ele. Então vamos orar, vamos juntos falar isso ao Pai. Deus amado e bendito, gratos somos pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Somos gratos pela Tua palavra, que continua, Senhor, viva e eficaz. Acreditamos, ó Deus, que Tu és o mesmo que continuas a nos falar e a insistir conosco, e a nos mostrar de forma clara a grandeza do Teu amor para com a nossa vida. Nesta hora, aqueles que chegam diante de Ti, declarando-se pecadores, declarando-se perdidos, declarando-se, ó Pai, enganados, iludidos pelas suas próprias ideias religiosas, pelas suas escolhas filosóficas, mas que se arrependem e declaram nesse instante que reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que nesse instante, ó Deus, cumpra-se nestas vidas aquilo que é a Tua palavra, quando diz de modo claro que o Senhor haverá de escrever no livro da vida os seus nomes. Que hoje seja o dia em que eles estarão, Senhor, recebendo do Senhor a garantia da eternidade contigo. Que eles possam sim entender que agora a vida deles não está mais em risco das circunstâncias, das situações, mas que o Senhor haverá de protegê-los e guardá-los e levá-los em segurança às moradas celestiais. Faz isso, Pai, para a glória do Teu nome, pois é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e clamamos, Senhor, a Ti. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Espero que você que fez esta oração possa compartilhar conosco desta informação, dizendo aí no chat: olha, eu tomei essa decisão. Se possível, colocar o seu nome ou algum meio de contato para que a gente possa continuar orando por você e possamos assim ajudá-lo naquilo que foi a sua escolha, a sua decisão. Eu quero te pedir que faça esse comunicado, faça essa comunicação aí no chat, que a gente entrará em contato com você para auxiliar você na sua escolha e na sua decisão.
Eu quero também deixar alguns avisos para ti. Quero primeiro destacar os aniversariantes da semana. No dia 15, nós temos Maria Aparecida de Jesus Silva, Eliane da Silva Rezende Vitorino, Alexandre Silva Macedo, e no dia 17, Ana Maria Barbosa da Silva Marinho. No dia 15, também aniversário de casamento de Gerson Alves Moreira e Maria Regina Menezes Moreira. Também aniversário de casamento do pastor Murilo e também da Ana, no dia 16. Além disso, eu quero deixar a comunicação acerca das atividades. Continuamos tendo as nossas atividades, a grande maioria delas, através do nosso canal no YouTube. Você pode assistir às palestras do Celebrando a Recuperação às quartas-feiras, 19h30. Às sextas-feiras, o nosso culto de oração e estudo da palavra. Nos domingos, pela manhã, às 9h, EBD, às 10h30, também no YouTube, mas também presencialmente, o nosso culto matinal. E à noite, este culto às 18h30, somente pelo nosso canal do YouTube. Além disso, nós temos, durante a semana, de segunda a sexta, o nosso culto de oração. Ele acontece pela minha página no Facebook, sempre às 6h30 da manhã. Ali nós nos reunimos para orar, interceder, e graças a Deus que este movimento já completou 1 ano, e durante este ano a gente viu muitos milagres de Deus, muitas respostas do Senhor, muitas coisas que a gente colocou diante do Senhor, Deus respondendo, coisas que pareciam-nos impossíveis, e Deus realizou. Para que você tenha ideia, nós oramos para termos mais de 1000 inscritos no YouTube, e Deus nos deu isso. Nós oramos para termos o nosso elevador, e hoje nós já começamos a construção, e o Senhor já nos deu condições de termos grande parte de todos os recursos para pagar aquilo que são as obras do elevador. Nós pedimos a Deus para que um dia cessasse o carnaval neste lugar, e este ano não teremos. É algo completamente imaginável. Em fevereiro do ano passado, muito antes da pandemia, a gente orava a Deus pedindo isso. E Deus ouviu a nossa oração e respondeu o seu povo de forma poderosa, grandiosa, mostrando que para Ele não há impossíveis. Talvez você esteja lidando com coisas bem difíceis na sua vida. Eu quero te fazer um convite, una-se a nós. Traga o seu pedido para orar conosco todas as manhãs. Coloque ali aquilo que são as suas necessidades, para juntos estarmos vendo o agir do Deus dos impossíveis, alcançando a sua vida e a sua história. Além disso, às segundas-feiras, através do Zoom, nós temos uma sala de oração, onde todos os pedidos da nossa listagem são citados ali. Então eu quero te convidar a estar orando conosco também neste horário, às 20 horas, através da sala do Zoom. Se você puder, mande um zap para o número da igreja, o 970100453, e ali, a partir deste zap, você receberá o link e poderá assim juntar-se a nós nesse tempo de oração, nesse mover de Deus em prol daquilo que são os milagres e a obra que o Senhor quer realizar no nosso tempo. Quero também deixar para você, como falamos, nós já iniciamos a obra do nosso elevador, já começamos a construção, já estamos na parte de concretagem, já chegou boa parte do material daquilo que é a estrutura civil da obra, e nós estamos caminhando com essa obra. Além disso, nós precisamos de outras coisas. Será necessário a gente fazer um complemento na nossa estrutura elétrica. Isso vai nos custar em torno de R$15.000. Nós vamos precisar tirar e trocar todas as nossas janelas. Nós vamos precisar pintar depois da construção, depois das obras, tanto a parte externa quanto a parte interna. E todas estas coisas haverá de demandar da igreja recursos. Nós cremos que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui será o Deus que nos dará condições de alcançarmos todos estes objetivos. E para isso eu quero dizer para você, a única coisa que sustenta a igreja de Jesus neste lugar, esta igreja, é a generosidade, a liberalidade daqueles que dela fazem parte. Nós não temos nenhum compromisso com governos, nós não temos nenhum compromisso com qualquer outra instituição. Tudo quanto aqui acontece é resultado da generosidade, da fidelidade, do compromisso daqueles que são membros desta igreja. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Tudo quanto fazemos aqui
é realizado tão somente por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Por isso eu quero convidar você a auxiliar-nos nisso. Você pode fazer a sua contribuição, até mesmo de forma eletrônica, aí você tem o número da conta, você tem a agência, o Banco Bradesco, o CNPJ, e a gente está deixando isso para você, para que você faça a sua transferência, e nesta hora você pode fazer isso, e se você vai contribuir, por exemplo, para as obras do elevador, coloque a sua contribuição e acrescente 20 centavos, porque assim a gente vai conseguir localizar este recurso para esta necessidade e locar esse recurso naquilo que são as obras que estamos realizando. Todas as demais contribuições você pode fazer normalmente e você pode fazer também aqui na igreja no dia de culto, que é aos domingos, no horário das 10h30 da manhã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus, Deus abençoe tudo quanto está diante de você, tudo que Ele tem posto nas suas mãos para realizar o seu trabalho, os seus estudos e tudo que você vier a fazer. Quem sabe você está de viagem, que a bênção de Deus esteja sobre você. Esse é o desejo do nosso coração e eu entendo que esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Nós estaremos nesse instante louvando ao Senhor, agradecendo a Ele por ter nos dado a oportunidade de adorá-lo. Ele nos concedeu esse privilégio. É grande honra dada por Deus podermos a Ele louvar e exaltar. E se você está conosco, você está participando desse momento honroso, glorioso que Deus nos concede. Que o Senhor continue então a te abençoar e vamos juntos louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome, porque Ele é digno. Louvemos ao Senhor. O meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão.
chamar.